Boa noite, iniciamos a nossa web-aula na UC de Processos de Fabricação CNC. Então, dando sequência, né? Acabou que saiu um pouquinho da ordem, mas muito para que vocês já interassem sobre os códigos. Tem alguns colegas que já estavam desenvolvendo a SAP, né? E um ou outro código ainda não tinham acesso. Então, a web anterior foi muito para isso, para ajudar com relação à SAP, quem já está desenvolvendo, né? Tá aí rebuscar o programa, alinhar, finalizar. E por isso foi código antes, mas hoje vamos falar sobre operações da máquina, os cuidados, principais atividades a serem feitas para que você tenha uma boa usinagem, né? Faça um bom processo de fabricação. Show de bola? Ué, Sim, João. beleza? Beleza. Ô, se eu te perguntar só uma coisa, aquele simulador lá, ele não dá o tamanho da peça depois que nós finaliza tudo, ele não dá os tamanhos da peça pronta, Eu não? também tentei cotar, eu tô achando que não. Porque eu finalizei a SAP lá do torno, até já enviei, só que a gente faz tudo, né? Aí depois quer saber as medidas, ver se ficou exata e não consegue. Eu vou pegar seu código, eu não vou conseguir. Acho que eu consigo hoje, depois das 9h15, 9h20, onde acaba a segunda aula, eu vou dar uma olhada. Mas eu também fiz uns testezinhos aqui nele e eu não consegui ver essa parte de instrumentação. Ele está em Pois é, inglês lá em porque cima, mas mesmo assim não apareceu. eu fiquei numa dúvida, porque eu fiz lá, aí na hora de cortar a peça para ficar com os 80. Uhum, O bedame, se você cortar no 80 ali, ele fica para dentro, porque ele faceia pro lado de fora dele, né? uhum. Aí eu tive que jogar um pouco a mais para poder dar os 80 certo. 3 milímetros, no caso, que é a medida dele. Será que não é a questão de zero peças, zero ferramenta? Não foi isso, João? Depois você dá uma olhada na SAP que eu Eu vou olhar. enviei, joga lá no simulador e vê para mim se... Fechado. Tem uma outra função. Eu tô com ele aberto aqui, deixa eu compartilhar minha tela e já volto aqui para aula, rapidão. Tava com ele aqui, ó, tem como você trocar. Aqui, ó, você escolhe as janelas. Eu quero testar essa do plot aqui, ó. Esse código aqui, pessoal, é outra coisa. E eu tava testando para zero peça, zero ferramenta. Tô lutando com ele um pouquinho aqui também, igual vocês estão aí no para desenvolver a SAP. Mas eu vi aqui, João, que você consegue trocar a janela, ó. Por exemplo, tô aqui no 3D. Se eu clicar nesse outro aqui, ó, ele vira o bloco. Se eu clicar na outra, ele expande. Quero deixar esse aqui 3D. E esse aqui eu posso mudar, ó. Cadê? Aqui, ó. Mudo pro 3D, mudo pro bloco e eu mudo pro plot. É aqui, ó. Eu quero testar essa janela que não tinha ela antes quando eu estava usando. Talvez aqui faça alguma vista, né? Entregue alguma vista, alguma coisa nesse sentido. Quem quiser testar depois da aula aí vai ter até a chance de testar antes do que eu, que pode ser que ali esteja a resposta que a gente quer. Ô, Cláudio, desculpa, ô Everton. Sim, Esse simulador aí ele não abre assim no celular, não, né? Porque eu tentei ver se conseguia abrir, não consegui, não. não, mas eu acho que para celular tem simulador de CNC, por incrível que pareça. Eu não sei o nome. Você já deu uma pesquisada? Vou pegar o meu aqui, ó. E eu acho que tem, cara. Eu já vi. Vou pegar esse meu aqui. Digitar simulador CNC. Não. No meu não tem. Você já testou procurar como fala? Na loja? Na verdade tem, ó. O meu tem Não, o simulador Leite Simulator Sequência G-Code. Tem. Deixa eu ver se aparece para você aí, ó. Será que não vai focar nessa distância? tô Não vai vendo. focar. Mas aqui, ó, achei. Se digitar simulador CNC, você acha? Torno mecânico 3. Que legal, hein, bicho? Tem um da Siemens, ó. Easy CNC. Show de bola, hein? Pai do céu, tem muita coisa hoje. Nem eu sabia disso. Valeu aí pela pergunta. Tu fez eu pesquisar e já achei uma ferramenta nova. Eu vou dar uma pesquisada aqui.
Pesquisa aí. Se os que você achar que forem bons, traz pra gente na próxima. Seu celular é Beleza. iOS ou é Android? Meu Android. É Android, então traz pra gente. Beleza. E aí a gente troca a figurinha. Show? João, vou olhar no final, tá bom? Beleza. Aí você vê lá se ficou mais ou menos. Mas vamos fazer um combinado aqui, hein? Eu mesmo daquela primeira web que a gente falou, se eu corrigi antes, não é pra você entregar pra todo mundo, não, hein? Não, o povo aí também já tá esperto aí na parada. Tá, né? Agora, o da fresa lá, nós não teve aula de fresa, né? Eu comecei a tentar fazer o da fresa lá, aquele lá não deu conta, não. Aquele lá é mais Difícil, difícil. Ele é difícil demais. quase, ele E vai ser outra, quase uma operação inversa. e outra, lá naquele simulador tem como a gente colocar a peça, a ferramenta para zerar no começo dela, porque a da fresa é no meio. Aí toda Aqui, vez ó. que você vai fazer algum rasgo, alguma coisa, você tem que descontar metade da fresa de topo. Cadê? Tá bem aqui, ó. Acho que será que porque eu tô no meio da simulação? Cadê? Quer carregar a ferramenta, editar a ferramenta, os detalhes da nossa peça. Eu vi isso agorinha. Se não me engano, é. Só acontece no sentido quando você pode dar outra forma de A ferramenta. Cara, você acredita que eu vi isso agora? E eu nem sei como que eu fiz, mas tem sim. Aqui, ó, zero point register aqui, ó. Mas para começar cada uma das funções. Não, não vai ser esse aqui, não. É, que pode ser, né? Se a gente for chamar o código G54, G55, de onde que ele parte, a gente faz Porque o... Ah, o negócio lá da peça, zero peça da peça, eu consegui. Agora, o da ferramenta, aí toda vez que você vai, tipo, você vai cortar ali no 20, se você tá cortando com a fresa de topo de 10, você tem que descontar 5, porque ela tá no meio. uhum. Toda vez a medida você tem que mudar. Será que vai ser aqui, ó? Não, Machine Time, né? Cara, será que eu tô maluco? Eu, no ao vivo é outra história, né? Depois você vê aí, você me manda lá uma mensagem falando Onde se que é o você zero achou. PS? Ou zero ferramenta, né, que você quer. Ele É, abriu, é uma janela até maior do que as outras. Deixa eu tirar esse código daqui. Tem nada para simular, beleza. Me dá as opções de volta. Não. Hum, eu vou pesquisar e te passo, João. Tem só meia dúzia de beleza. função e agora eu não saiu. Mas show de bola. Então, vamos lá. Vamos embora então para nossa web compartilhar de volta o nosso arquivo de hoje. Então, voltando aqui às máquinas CNC, né? Esse primeiro slide aqui vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter, os problemas enfrentados, limitadores, né? Com a função que a gente emprega na hora de fazer um processo de usinagem e tudo mais. Então, geralmente a gente trabalha com deslocamentos baseados em desenhos, né? Ou a gente recebe o desenho impresso, ou a gente recebe esse desenho de modo digital. Digital seria no formato de SolidWorks, o Fusion 360 e assim vai. Conversei com vocês sobre quando ele está no formato de programa, né, de um programa desse de desenho, é mais simples que ele já te dá o código. E quando ele não está, você tem que desenvolvê-lo. E para isso existem esses simuladores, né? Então, para que possam realizar a usinagem de peças distintas dentro dos padrões de qualidade exigidos,
as máquinas CNC necessitam da indicação de posicionamentos denominados pontos de referência, para que a partir desses pontos possam seguir as indicações da geometria da peça desejada. Então, em geral, todos os CNCs possuem no ponto primário de referência o zero máquina. Então, aqui mostrando um desenho que a gente tem dois para trabalhar, né? Cada onde vem esse zero máquina? Normalmente determinado pelo fabricante do equipamento, a operação de determinação desse parâmetro é chamada de referenciamento. Sua definição facilita algumas ações realizadas pelo operador, como o momento do posicionamento do material a ser usinado, durante a inserção e troca de ferramenta de corte, posicionamento dos acessórios e fixação. Então, o zero máquina é considerado como a coordenada inicial dos eixos de trabalho, e quando a gente vai desenvolver o nosso programa também, a gente usa ele de base, né? Havendo a necessidade de referenciamento do ponto zero, através da realização de qualquer tipo de usinagem nas máquinas a CNC. Porém, essa operação é necessária apenas em modelos antigos. As máquinas mais recentes já vêm com parâmetros de referenciamento programados. Então, a definição do ponto zero trata-se de um procedimento realizado assim que a máquina é ligada, para que sejam evitadas tentativas de início de uma usinagem sem referências, o que pode causar problemas e falhas durante a execução de determinado programa. O processo de referenciamento do ponto zero máquina é feito de forma rápida, não dispondo de muito tempo do operador, porém é necessário que sejam tomados todos os procedimentos de segurança exigidos. Então, são de duas formas, né, o referenciamento. Então, todos eles são referenciados de forma direta, logo após a máquina ter sido ligada, bastando apenas o pressionamento da tecla de início de ciclo ou Cycle Start. Eu acho que é Cycle Start, né? Ou Cycle Start no painel de comando. Então, referenciamento eixo por eixo. O operador deve selecionar o eixo que deve referenciar. Após o término das operações desse tipo de referenciamento, é necessário que se faça também um referenciamento no magazine de ferramentas, para que não haja problemas no momento da troca de ferramentas durante a usinagem das peças. E aqui nós temos a imagem de um centro de usinagem e de um torno, né? Torno CNC. Então, ao final do processo de referenciamento, os eixos estarão posicionados no seu curso, né, o alcance máximo de movimentação. Em caso de falhas durante o processo, surgirá um alerta no painel de exibição que recomendará ao operador que faça uma nova tentativa de referenciamento. E a movimentação desses eixos, né? Então, o zero máquina é importante para quê? Primeiro, quando a gente faz um programa, escreve uma linha ali do código que vai movimentar a nossa ferramenta para facear, desbastar, fazer um furo e assim vai. Então, qual que é a base que a gente tem? O João estava com dúvidas aí realmente sobre isso, né? Se o zero máquina está numa posição diferente, quando eu coloco para fazer a minha operação, ele não faz naquela dimensão que eu desejo, porque o zero máquina está diferente, né? O referenciamento muitas vezes a gente não tem, igual o caso que ele disse, ele não encontrou como fazer o zero ferramenta. Então toda hora ele tem que ficar descontando ali, porque se ele achar onde programa o zero, ele não precisa ficar descontando, ele já faz direto e isso ajuda na assertividade do programa. Então essa é a grande importância aí do zero máquina e do zero ferramenta. O máquina é o começo de tudo, né, do seu programa, e o zero ferramenta para você saber da onde ele está partindo e aí sim, com o referenciamento adequado, fazer a movimentação de forma efetiva. Nós também temos a possibilidade de movimentar esse eixo manualmente. Então, ó, como principal função, a operação por meio de comandos previamente programados através de software, as máquinas CNC oferecem também a possibilidade de operação ou movimentação dos eixos de forma manual. Essa função permite ao operador fazer pequenos procedimentos de usinagem manualmente, além de ser essencial para a substituição e referenciamento de ferramentas no torno e definição de peças de zero peça. Esse tipo de operação é executada através do acionamento individual de um dos eixos da máquina em conjunto com o mecanismo de movimentação disponível. Então, isso ajuda também para quê? Imagina o seguinte, você quer fazer uma operação simples ali no seu torno, mas você não tem torno manual na sua unidade fábrica, né? Trocou tudo para CNC.
não quero fazer um programa, parar para fazer uma operação simples. Eu vou lá, manualmente faço, opero a minha máquina sem problema nenhum. Então, esse é um dos ganhos. Outro, pequenos procedimentos ali. Meu programa faltou isso. Uma coisa simples. Eu não vou voltar para corrigir meu programa ou adicionar uma linha justamente por um passo que eu consigo resolver aqui agora. Então, você está fazendo uma peça única. Dificilmente você vai fabricar de novo. Então, você também pode fazer isso manualmente. Então, como que a gente faz, né? Tem a manivela eletrônica do painel de comando, localizada no painel de operação, é o dispositivo mais utilizado quando se deseja a movimentação manual dos eixos. Dotada de um sistema que permite ao operador obter o controle da movimentação desejada mediante a quantidade de voltas necessárias sem que haja uma limitação nesse número de voltas. Então, normalmente apresentam textura, ranhura ou pino que auxilia no momento da execução do movimento de rotação, além de dispor de uma graduação localizada na sua base a fim de permitir o controle preciso do deslocamento aplicado ao eixo selecionado. Por sua vez, deve ser ativado através dos botões X, Y e Z no painel. Então, ali você vai girando e ele vai movimentando o eixo que você selecionou. Então, é uma forma de executar alguma operação manual. Através desse dispositivo é possível realizar zero peça, substituição de ferramenta, referenciamento de ferramentas, usinagem manual, dentre outros. A velocidade de deslocamento empregada durante a operação de movimentação manual do eixo selecionado é controlada por meio do seletor de avanço presente no painel. Então, aquele mesmo cuidado, né? Tá operando pela primeira vez, uma velocidade mais tranquila, já está habituado, já tem habilidade, aí sim você consegue operar na velocidade que você deseja, quer ir mais rápido, você tem habilidade e competência, show de bola. Outra forma é a movimentação utilizando a tecla jogue, né? Então, outra forma de movimentação manual normalmente utilizada é a movimentação contínua através da ativação da tecla jogue. Então, tá aqui, ó, para movimentação manual, eixo Y, mais x menos x, mais y menos y. Então, aqui, essa movimentação provavelmente um torno ou uma fresa CNC. Então, a movimentação com utilização da tecla jogue ocorre da seguinte forma. Pressiona-se a tecla jogue no painel de operação, seleciona-se a velocidade de avanço através do seletor de avanço. O que mais que a gente faz? Determina-se o eixo que se deve movimentar utilizando as teclas do painel identificadas pela letra correspondente ao eixo. Em seguida, define-se o sentido da movimentação do eixo por meio de duas teclas disponíveis, onde a tecla mais, para positivo, os deslocamentos positivos, e a tecla menos para os deslocamentos no sentido negativo. Então, além dessas teclas, também temos a tecla Rapid, que auxilia no deslocamento rápido do eixo quando ele está sendo movimentado através da tecla Jogue. Então, aqui um exemplo de um painel CNC. E outra forma, então nós vimos lá, primeiro na manivela, depois por meio da tecla jogue, agora por meio do painel remoto. Eu creio que esse seja um dos mais, o tato, um tato melhor para fazer a operação. Isso aí depende de cada um, mas aparentemente por estar na sua mão, se ter sentir, o controle ali, a operação, tudo mais, aparentemente acaba sendo mais simples trabalhar com o painel remoto. Então, esse painel remoto é ligado ao painel de comando da máquina CNC por meio de um cabo de transmissão responsável por levar os comandos aplicados até os terminais eletrônicos da máquina. O painel remoto normalmente possui formato de fácil manuseio e dispõe de botões e seletores que dão ao operador a capacidade de execução da movimentação dos eixos de forma segura, rápida e precisa. Apesar de compacto, esse tipo de painel possui as duas formas de movimentação vistas anteriormente, porém com algumas particularidades. Quais são elas? Botão de emergência. Temos que mais seletor de eixo, seletor de avanço também. Tudo isso no nosso painel remoto.
Além disso, botão de segurança, ou de emergência para rápido, né? Botão de segurança é para que alguém não opere ele de forma inadequada. Vou ver esse CNC aqui. Que legal, tem um controle. E vai lá e mexe, né? Geralmente as pessoas, na indústria não, porque todo mundo entende os cuidados com segurança, mas no dia a dia ocorre, né? Vamos dizer que você recebe visitantes, você não está na indústria, está no setor de serviço, e aí é importante você deixar essa máquina, né, com o botão ali para não operação pelo painel remoto. E tem a manivela eletrônica também, muito similar àquela primeira, que era no painel. Essa aqui é no próprio controle, um painel remoto, né? O outro tem essa manivela no painel lá do CNC. Então, acaba sendo até mais simples manusear. É lógico que o ideal é que a gente não utilize, né, a usinagem manual nessa máquina, que ela tem a possibilidade de ser automatizada, né, fazer de modo computadorizado. Mas, para aqueles pequenos cuidados, igual eu disse na hora que chegou nesses slides aqui, pode ser que seja útil e ele é operação bastante compacta, né, com relação a isso. Outra coisa importante aqui, ó, vantagens de trabalhar com o CNC é o fato de elaborar e armazenar diferentes programas, tanto em computadores quanto em cartões de memória, pendrive, etc., o que oferece uma maior praticidade ao profissional que trabalha com esse tipo de máquina, uma vez que ele pode aplicar o mesmo programa em diferentes setores de produção dentro ou fora de uma empresa, desde que o comando programado seja comum entre as máquinas. Então, o João foi lá e fez a programação do eixo, né, João? Esse programa que ele fez, ele pode usar em diferentes locais. Então, vamos dar um exemplo. Se eu comprei esse projeto do João e quero executar na minha indústria, posso fazer? Se ele me entregar o programa, sim, e posso vender para outro e assim vai. Eu não preciso do João de novo para ele pensar, tem que fazer essa peça de novo, programa de novo para mim, não. Essa é uma das facilidades que é a replicabilidade, né? Com relação às produções, né? Os processos de fabricação. Então, na maioria das máquinas disponíveis no mercado, é possível que em conjunto com um software de programação, né, um CAD da vida, um software de desenho, ou um programa de manufatura auxiliado por computador, obtenha-se a transferência de dados de maneira simultânea e em seguida seja realizada a usinagem da peça, que foi o que eu disse para vocês anteriormente, né? Quando usam um SolidWorks, um Fusion, você tem essa facilidade. Então, nesse tipo de operação, o programa é levado por meio de cabos de transmissão, wireless ou Bluetooth, depende do qual é o protocolo de comunicação que sua máquina usa, até o painel de comando, sem que haja necessidade de armazenamento por completo deste determinado programa na memória do CNC, gerando na máquina uma relação de obtenção e execução de comandos em um curto espaço de tempo. Esse método pode ser utilizado tanto em uma única máquina quanto em linhas de produção ou setores que trabalham com grandes lotes de peças, onde a necessidade de computadores para cada máquina seria extremamente grande, o que elevaria os custos de tais equipamentos, manutenção. Então, está aqui ele mostrando. O que acontece? A gente trabalha, quando fala em manutenção, com supervisório, né, onde a gente recebe todos esses dados ali do nosso setor ou da fábrica inteira e processa eles com um computador. Aqui seria o processo reverso. Esse computador, ele manda o programa para diversas máquinas a CNC. Então, eu tenho que rodar a fabricação de um eixo. O programa do João que eu comprei na minha unidade de fábrica, eu tenho 5 máquinas, né? 5 CNCs que eu posso trabalhar com os 5 turnos CNC. Terei que ter 5 computadores, ou tá mandando isso aí em 5 pendrives, ou transfiro para outro, e faço isso de 1 milhão de vezes. E tem a forma de fazer, no caso aqui, está usando o wireless, né? O meu computador mandando já a programação para todas as 5 de uma vez só. Pausei, quero ajustar. Vou pegar o que o Wilton fez agora para minha fresa. Em vez de passar com cartão de memória, com pendrive em cada uma dessas máquinas, no meu próprio computador eu só mudo de um para o outro e ganho bastante tempo, maior confiabilidade e assim vai. O armazenamento do programa, né? O próprio CNC consegue
armazenar uma certa quantidade de programas, depende de quanto de memória ele tem. Então, vou dar um exemplo. Eu rodo 3 diferentes tipos de peças. Dependendo aí do seu CNC, você consegue armazenar esses 6 programas. E aí depois o próprio operador pode ir lá e escolher na memória, quero rodar o programa 5 e vai lá e roda. Depois quero mudar, fazer um setup aqui, mudar a minha produção, vou produzir a peça 3. Está lá também armazenado, não precisaria ficar indo atrás de ninguém. Isso é um ganho de tempo, né? Então, o princípio dessa transferência é bem semelhante ao download do arquivo computador, porém, nesse caso, o arquivo é baixado, né, para o CNC através do cabo RS-322. Quando você quer comunicar, né, você está fazendo aí no seu simulador, e aí você quer jogar esse programa direto. Tem várias formas de fazê-lo, né? Tem por wireless, tem por Bluetooth, que a gente acabou de ver, e outra é utilizando esse cabo RS-232. É um conector muito similar àquelas entradas VGA. O formato dele, né? Eu nem sei, pode ser que seja até o mesmo. Vou mostrar para você aqui qual que é esse cabo. Eu precisaria de um cabo similar a esse. Parecido é um cabo VGA mesmo. Acredito eu, né? Para comunicação com a máquina. Então não é um cabo muito diferente, né, para encontrá-lo. Tá? Referenciamento das ferramentas, que é o assunto que você estava falando, João. Então, o processo de fabricação utilizando CNC permite a usinagem de peças com medidas e geometrias inteiramente distintas, podendo atender a um número extremamente grande de áreas e mercados onde essas peças são utilizadas, dentre os quais podemos citar as indústrias automobilísticas, aeronáuticas, aeroespaciais e navais, além das indústrias de brinquedo, utensílio doméstico, eletrônicos e assim vai. Entretanto, atender às necessidades de tais áreas tornou-se indispensável a criação de ferramentas com diversas características ao longo do comprimento ou em relação ao comprimento, diâmetro, número de arestas de corte, material de fabricação e outras. Então, a grande ideia é mostrar que realmente temos diversos tipos de ferramentas e o ponto de referência afeta no processo de fabricação. O João deu exemplo aí no comecinho da aula, que toda hora ele tem que descontar 5, porque não estava dando certo referenciar o 0 ferramenta. Então aqui, ó, ponto de referência da ferramenta, normatizado pelo fabricante da máquina e determinado a partir do 0 máquina. A máquina determina o comprimento da ferramenta, calculando a distância entre o 0, máquina e a aresta da ferramenta. Então, aqui está mostrando esses pontos de referência para essas máquinas, ou para essas ferramentas. Então, para que isso aconteça, é necessário tomar um terceiro ponto, que pode ser através de uma das faces da peça ser usinada ou através de dispositivos de referenciamento como o 2i. E as medidas de referência, né, para fazer, ó, essas informações são adquiridas a partir da mensuração da ferramenta após ter sido montada no suporte e posteriormente fixada na máquina. Durante esse processo são coletados os seguintes dados: o comprimento, estabelecido a partir da medida encontrada entre o ponto de referência e a ponta da ferramenta. Dimensão transversal, que é a medida encontrada no ponto de referência e a ponta da ferramenta. Aqui, ó, cadê o Q, né? Ponta da ferramenta e até o ponto de referência aí. Aqui é a distância Q, o L é o comprimento, né? O ponto de referência aí com relação à ponta da ferramenta e o raio da ferramenta é medido a partir da divisão do diâmetro total encontrado. O que é o raio? É o diâmetro dividido por 2, então é a metade de um diâmetro para encontrar o raio. E o processo de referenciamento dessa ferramenta, como que ele vai funcionar.
As medidas de referência variam de uma ferramenta para outra, sendo imperceptíveis ao olho nu ou até mesmo para alguns instrumentos de medição de precisão mediana, visto que correspondem a uma escala de milésimos de milímetros. Então, se a gente está falando de milésimo de milímetro, então nem o paquímetro vai conseguir medir. Então, pode ser que você tenha que usar um micrômetro. Mas aí você escolhe seu instrumento adequado para ter uma medição precisa. Então, com isso, para que se obtenha o referenciamento das ferramentas, alguns passos devem ser adotados pelo operador para que o processo seja executado de forma satisfatória, de modo a evitar a ocorrência de imperfeições geométricas e dimensionais na peça usinada. Então, esse processo, né, visa a medida exata entre o ponto de referência e a ponta da ferramenta, sendo essa identificação armazenada numa página disponibilizada na máquina, conhecida como lista ou corretor de ferramentas, onde você vai especificar as informações que você viu lá, né? O L, o Q, o R, o comprimento, né? Que a gente viu lá, o comprimento, a gente viu o raio e a gente viu a dimensão transversal. Então, em geral, o processo é realizado após a fixação do material que será usinado, visto que a face deixa o material servirá de auxílio no momento da obtenção da medida referente ao comprimento. Então, seleção da primeira ferramenta. A correta seleção da primeira ferramenta a ser utilizada no momento da usinagem tem uma grande importância. Então, visto que ela será, né, a referência de compensação para as seguintes. E a fixação dessas ferramentas, então deve ser fixada, né, essa ferramenta de seleção deve ser fixada na posição de número 1 do magazine ou da torre porta-ferramentas, e em seguida acionada através do comando MDI para o eixo onde será referenciada. É geralmente o mecanismo que comporta a ferramenta durante o processo de referenciamento, assim como o momento da usinagem fica situado no eixo Z. Outra coisa é a rotação necessária. Então, para fazer esse referenciamento, a ferramenta deve estar em movimento de rotação, sendo essa calculada de acordo com os padrões de definição de RPM. E o referenciamento da ponta, para que seja identificado o comprimento correto entre o ponto de referência e a ponta da ferramenta, devemos utilizar o sistema de movimentação manual dos eixos, então de preferência manivela, pois é necessário que o eixo referente ao mecanismo onde a ferramenta está fixada seja alimentado lentamente até que a ponta da ferramenta toque levemente a face da peça. Então, para ver, fica até difícil também isso aí. Então, por isso que o painel tem que estar com material limpo, para facilitar que você tenha uma boa visualização. Outro ponto zero ferramenta. Então, após o primeiro contato da ferramenta com a peça, com a face da peça, o operador deve determinar o valor de deslocamento demonstrado no painel de exibição, no eixo Z, como sendo o ponto zero. Essa determinação deve ser transferida para o corretor de ferramentas e para a página de referência dos eixos, seguindo os comandos determinados pelo fabricante no manual de operação da máquina. Então, dessa forma, sempre que o painel de exibição informar um valor negativo abaixo de zero, significará que a ponta do material está abaixo da face ou em contato com a mesma. E, por outro lado, quando esse valor for positivo, representa que o afastamento da ponta da ferramenta em relação à face da peça. E as ferramentas seguintes, né? Então, após o término do referenciamento da primeira ferramenta, as demais ferramentas devem ser organizadas e fixadas no magazine ou torre porta-ferramentas da máquina de acordo com a sequência de operações que serão executadas no momento da usinagem dessa peça. Então, as condições de referenciamento são as mesmas quanto às formas de posição. O cálculo de RPM é a forma de referenciamento da ponta através da movimentação manual. Então, no entanto, a partir da segunda ferramenta, o valor encontrado após o contato com a peça não deve ser zerado, porque se referenciou pela primeira, né? A primeira referência. Se você referenciar na segunda, você já mudou tudo. Aí tem que usar a primeira de volta para referenciar conforme a segunda. E assim vai. Então, ó, a face não pode ser zerado, pois esse valor representa a diferença de comprimento entre a peça número 1 e as demais. É justamente isso. Então, a 1 é referência, as demais você vai encontrar também de acordo com o espaçamento entre elas na torre e a diferença de comprimento, de raio, e assim vai.
Então, resumindo apenas, a primeira a ferramenta precisa ser referenciada, a máquina baseia-se neste primeiro. E no livro de ferramentas, né, a gente coloca as dimensões precisas, porque aí a máquina, as mais modernas, fazem essa compensação e entende que você trocou para uma ferramenta que tem um comprimento diferente, um raio diferente, e ela faz essa compensação com o zero. Para trabalhar com o zero ferramenta, ela faz esses cálculos. E o ponto zero peça. Então, o zero peça é a principal referência utilizada durante a programação, pois é a partir dele que o comando numérico realiza precisamente os cálculos dos deslocamentos necessários para a obtenção de cada geometria presente na peça. Esse ponto deve ser modificado pelo programador e especificado em qualquer região. Lembrando que quando você faz esse zero, você vai trabalhar com ele o tempo todo. Então é mais fácil posicionar, assim como o João estava dizendo, né, João? Você posicionou no seu zero máquina no centro da peça, né? Ou o zero Foi, ferramenta estava no meio da peça, né? o zero ferramenta tava no meio, que eu não consegui mudar, né? E ficou no meio. Então toda Que é vez o que que já ah, sai no meio lá, quando a gente vai fazer. então toda vez que você for trabalhar, se está no meio da peça, você vai para o positivo e para o negativo em dois eixos de todo jeito. Isso ajuda? Depende de quem está programando. Por vezes, sim. Ah, se minha peça tem 25 de... Não, 25 não, vou usar 30 e minha ferramenta está no meio, eu tenho 15 positivo e 15 negativo. Se o meu eixo está partindo ali do meio da peça. Isso é bom porque tem hora... Ou facilita que às vezes você, quero chegar no final da peça, eu coloco mais e menos 15 e tá só o ouro. Agora, para outras pessoas, eu, por exemplo, se eu fosse programar, eu gostaria que ficasse no canto inferior esquerdo. É como se tivesse um plano cartesiano XY. Isso vem da escola, né? Da época de matemática na escola. Então, para mim, né, eu vejo como mais fácil. Então, se eu for fazer um zero, eu vou fazer no canto inferior esquerdo, para que eu movimente tudo no positivo. E assim vai. Eu também Você também acharia prefere mais assim, né, fácil. João? Se Mas fosse nós assim, vamos. também era mais fácil, não precisava de você ficar descontando, né? Exatamente. Tem isso também, né, de descontar essa diferença da peça. Então, isso vai muito do programador. Tem essa benesse de poder escolher, assim como ele disse, ó, pode ser em qualquer região da peça. Lembrando que é você que programa, então, qualquer região, desde que seja mais fácil para eu programar, né? Então, a partir deste ponto, serão definidas todas as coordenadas e posicionamentos da peça ou da ferramenta. Então, existem várias formas de referenciamento do ponto zero peça, tendo cada método aplicado a uma situação específica. Então, quais são os casos? Referenciamento nas extremidades. Esse método de referenciamento consiste no contato da aresta de corte da ferramenta com as faces laterais da peça, a fim de obter coordenadas zero nos eixos x, y, quando se dispõe de 3 eixos, ou apenas do eixo x, quando se dispõe apenas de 2 eixos. Então, para mim, a minha visão aqui, ó, tá vendo esse na face da peça plana à esquerda, tudo positivo para movimentar na peça, a minha forma de ver, de imaginar e de programar, eu me sinto mais confortável dessa forma. Então, referenciamento nas extremidades. Isso é a minha forma de ver. Então, vai de acordo com cada um, né? Tem um referenciamento de centro, você estava contando aí, João. Então, consiste em identificar o centro exato da peça, adotando esse centro como ponto de partida das demais coordenadas. Vai ter gente que vai também sentir mais à vontade com isso aqui. Por quê? Se você estiver fazendo uma usinagem espelhada, exemplo, nesse bloco base aí que já está até na foto, no nosso slide, se você, vou dar um exemplo, vou usinar para fazer um sextavado interno, né, para o Allen, um parafuso da vida, ou num bloco base. Vamos dizer que eu quero fazer um sextavado interno num bloco base. Não tem sentido, mas é só de exemplo. Como é tudo espelhado, se eu tenho zero peça no meio da peça, se eu movimento 10 para um lado é menos 10, 15 no Y, menos 15, que vai dar tudo certo, né? 10, não sei se estava normal, então vamos usar 10 positivo no X, menos 10 no X, 10 no Y, menos 10. Fica mais fácil para fazer quando são peças
como se você estivesse fazendo de maneira espelhada. Então, cada um tem sua vantagem. E aí vai do que você se sente mais confortável na hora de programar. Então, estabelecendo o ponto zero no centro da peça, algumas particularidades devem ser observadas no centro de usinagem. Então, quando você está usando zero peça no meio da peça. Então, verificar a representação das coordenadas dos eixos do painel de exibição, não confundir o positivo com o negativo, aí faz ao contrário, né, o que queria fazer. Então, verificar dentro do programa que todos os deslocamentos à direita no eixo X serão positivos ou maiores que zero, justamente para isso. Então, para não fazer a usinagem de modo invertido, né, ao contrário. Verificar se os deslocamentos dentro do programa realizados à esquerda serão negativos ou menores que zero. E verificar se no eixo Y todos os movimentos de aproximação da mesa serão negativos e os de afastamento da mesa serão positivos, para você não confundir na hora da programação. Essa forma de definição do zero também pode ser aplicada em peças cilíndricas no torno CNC. Para isso é necessário que se faça medição do diâmetro do material e, em seguida, realizar o contato da ferramenta com o corpo cilíndrico da peça. Após o contato, o valor apresentado no painel de visualização deve ser zerado. Então, tem que ver, né? Você tem que ter o visual e viu ali, tocou. Então, agora é o zero que eu vou trabalhar de modo tranquilo. E também realizar o deslocamento do eixo X com o valor correspondente ao raio do material que será usinado, atribuindo ao final do deslocamento o valor zero ao eixo X na página de referências da máquina. Certo, senhores? Certo. Alguma dúvida em relação aos slides? A gente falou sobre Não. esse zero peça. João, eu vou aproveitar, dependendo aqui, se a gente ganhar um tempinho, que a outra aula começa agora. O pessoal entra às 5 para as 8. Eu já dou uma olhada no seu agora mesmo. Bota ele para Beleza. rodar aqui e tenta achar aquilo lá que você me perguntou sobre o zero ferramenta. Te perguntar, quando igual você vai corrigir, aí é você mesmo que vai colocar o tamanho da peça lá, né? Eu vou tentar encontrar como que a gente consegue medir. Se aquele plot que eu te mostrei vai me dar, ou se eu preciso ficar mudando vista. Mas mesmo mudando vista, eu tenho que achar uma régua, um paquímetro, alguma coisa dentro do simulador para... pode falando falar. quando igual a gente coloca lá o tamanho do eixo que a gente vai fazer lá, né? Aham. Tipo, é 100 por 80 e essa parte você que coloca lá, né? Na hora que vai. É aquilo que eu cliquei lá procurando a hora de zerar a Porque ferramenta, a sim. medida lá, a medida, se eu não me engano, ele é 100 por 1,5 polegadas, só que a gente tem jeito de colocar 1,5 polegadas, no caso 38, então, né? 38 ponto alguma coisa. Vai dar 25,4 mais 12,7. 27, 37, 38,1. É isso mesmo, né? Pois é. É. Então o seu. Não, só Passa a isso mesmo. medida aí. Você não quer escrever no chat, que aí fica mais fácil? É 100 por 38,1? É. 100 por 38,1. Beleza. Escrever. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu achar meu bloquinho. Porque aí finalizado, se eu não me engano, é 80. Beleza, vou anotar aqui no meu bloco também. 100 por 38,1 para gente chegar no. Senão eu faço também e não vai adiantar nada, né? João, usando o bloco ou o eixo errado, todos seus modos de Vai usinar não ficar vão errado. bater. Uhum. É. Não, show de bola. Se o pessoal que ouviu aí estiver fazendo quiser usar como padrão, pode usar também o que o João passou. Beleza. Show. Senhores, tranquilo? Só o João tinha mais dúvidas hoje. Todo mundo em silêncio, acho que foi. Pô, tá meio calado. Tô achando que sim. Pessoal,
Vamos lá fazendo, vamos lá simulando, pega modelinho. Eu coloquei uma apostila, o Cláudio entrou aí depois, coloquei a apostila que ele pediu não, para ajudar nos códigos, né? Para ir desmistificando esse tanto de G, esse tanto de M aí, tá bom? Na plataforma tem também. Show de bola? Então vou aproveitar esse tempinho aqui, João. Já vou dar uma olhada na sua atividade. A todos, né? Obrigado aí pela presença. Todo mundo, bons estudos, boa semana, boa aula amanhã. Fiquem com Deus e até nossa próxima web. Valeu, falou. Falou, boa noite. Valeu, com Deus.